noite, seja muito bem-vindo a este Estado Crítico. Já sabe que nós vamos estar aqui na RTV a partir das 22 e até às 11h30. Como meus convidados tenho esta noite, ao meu lado direito, Eduardo Vítor Rodrigues e do meu lado esquerdo tenho Afonso Oliveira e também Luís Miguel Nogueira. Aos três, obrigada pela presença. Mais adiante ainda esperamos contar com a presença do António Meira para se juntar a este debate. Foram divulgados os resultados definitivos dos censos 2011, a radiografia mais completa feita ao país no fim da primeira década do século XX. Começando pela demografia, os censos confirmam a tendência do país com menos nascimentos, aliás, uma população, Eduardo, envelhecida, e a tradicional pirâmide a que há uns anos estávamos habituados tem agora uma configuração completamente diferente. É este o grande desafio, ou um dos grandes desafios dos governos do século XXI, ou seja, perceber a evolução demográfica, lutar contra a tendência para os menos nascimentos, para a população envelhecida? Boa noite. Este é o principal desafio, mas eu sem querer começar com uma tónica pessimista, até porque, enfim, veremos alguns dados em concreto, mas eu diria que é um desafio à partida perdido para a próxima geração, e na análise demográfica uma geração são 25 anos, não é? Contabiliza-se como 25 anos, para a próxima geração não é possível antever nenhum tipo de correção de tendência, porque a correção de tendência faz-se à custa de dois indicadores, ou à custa do aumento da natalidade, ou à custa do aumento da imigração, da entrada de pessoas no país, e aquilo que é possível perceber hoje é que a evolução da natalidade faz-se sempre em correção para lá de uma geração. Exatamente, nós estamos neste momento, deixe-me só salvar com a imagem da pirâmide, que já não é tanto uma pirâmide, tem esta configuração um bocado... Chama-se pirâmide em urna, e evoluirá para uma pirâmide invertida. E a questão é, portanto, nem a natalidade nem a imigração vão corrigir o processo que nós temos. Portanto, neste momento o que era importante começar a pensar é como adaptar as políticas públicas a estes desafios que só podem ser respondidos pelas políticas públicas, ponto final, não há aqui nenhuma margem para dúvidas. E temos aqui uma coisa que nos poderia beneficiar, é que nós na verdade não estamos a ser pioneiros neste processo. Este processo já ocorreu noutros países nos anos 70 e nos anos 80, nomeadamente nos países do Norte, e as respostas que foram engendradas foram múltiplas, desde respostas diretas no incentivo à natalidade por via da subsidiação das mães ou da alteração do Código de Trabalho para benefício da parentalidade, como agora se diz, até a uma política habitacional que fez com que os países do Norte da Europa, aqueles que tinham jovens mais qualificados e, portanto, até mais tarde na escola, pudessem sair de casa dos pais bem antes de terminarem os seus ciclos de estudos. Neste momento eles saem bem depois de terminarem o ciclo de estudos. E por que não pensar também no topo da pirâmide, ou seja, na população que está mais envelhecida neste momento e que pouco a pouco se torna a maioria da população? Esta população tem que ser inativa? Sim, tem. Quer dizer, nós podemos olhar para esta faixa etária que corresponde neste momento em Portugal ao maior crescimento alguma vez havido no próprio topo da pirâmide, não é? O maior índice de dependência que alguma vez nós tivemos, quer índice de dependência de idosos relativamente a jovens, quer índice de dependência de idosos relativamente à população ativa. Por isso temos a situação mais drástica a esse nível, e temos que olhar para esta faixa etária como uma faixa etária que não pode ser ativada no sentido tradicional do termo. Pode ser envolvida em múltiplos processos. Exatamente, não diria trabalhar ou contribuir, mas trabalhar quer dizer ter um horário de trabalho, mas contribuir de outra forma. Sim, mas mesmo essa resposta pode ser estudada, tem até em alguns países tem até respostas interessantes e soluções interessantes. Agora, o que nós necessitamos neste momento é de olhar para esta pirâmide em processo de inversão como o pior contexto que nós temos, o pior contexto estrutural que nós temos no país. Pior que o desemprego no sentido do seu caráter duradouro e estrutural. E repare que, por exemplo, em 10 anos, 2001 a 2011, nós aumentámos a nossa população em 2%, exclusivamente à custa da imigração, tendo feito a mais drástica mudança de 3,4 filhos por mulher para 1,3 filhos por mulher, a mais rápida que alguma vez ocorreu na Europa. E o que eu gostava aqui de deixar nota é o seguinte, que é a grande especificidade do caso português. Podemos ver outros dados, nomeadamente
nomeadamente que têm a ver com as qualificações, mas este é um assunto muito interessante, é que no caso português nós fazemos a mais rápida, a mais veloz e a mais estrutural evolução da taxa de natalidade dos anos 70 até à atualidade. Só que, enquanto no resto da Europa a taxa de natalidade desceu à custa dos novos papéis sociais das mulheres, a entrada da mulher no mercado de trabalho, nos anos 60, nos países do centro da Europa, no norte da Europa mais tarde um bocadinho, as qualificações adicionais das mulheres na relação produtiva, no mercado de trabalho, mais uma vez, etc. Em Portugal, o processo de diminuição da natalidade abaixo do indicador de renovação de gerações, que é 2,1 filhos por mulher, ocorre sem ter havido alteração nenhuma do papel social da mulher. Porque a primeira explicação para o envelhecimento demográfico não está na alteração dos papéis sociais das mulheres, mas está no brutal processo emigratório de que nós fomos alvo e que nos tirou 1,5 milhões de jovens, e uma parte deles, presume-se que cerca de 50% deles são mulheres, e mais o seu potencial de procriação. Ou seja, nós tivemos uma espécie de amputação da base da pirâmide, como nenhum outro país da Europa teve, à exceção do caso grego, mas o caso grego nos anos 70 e nos anos 80 foi um caso de menor relevância, porque muita da imigração, como foi para a Itália, acabou por ser muita imigração sazonal. A nossa, inicialmente, era uma imigração de longa duração, de curta duração, perdão, e rapidamente se transformou numa imigração de longa duração. Deixe-me passar aqui para o Afonso e perguntar se estas políticas de natalidade, neste momento, são missão impossível. Pois, essa é uma grande questão, não é? Eu concordo em grande parte com o que foi dito, aliás, a análise está muito bem feita, exceto talvez naquela questão do papel da mulher. Penso que aí, apesar de haver indicadores nesse sentido, compreendo isso, penso que há realmente também em Portugal uma alteração do papel da mulher na sociedade. Claro, não é? Segunda fase. Sim, uma segunda fase. Sim. É. E, portanto, esse papel veio acentuar, digamos, esta dificuldade nos nascimentos. Ou seja, realmente uma redução dos nascimentos drástica, não é? Excessiva, que torna este um dos problemas mais, eu diria, não é dos mais prementes, claro que não é dos mais urgentes, mas a prazo é daqueles mais talvez seja mais importante. Exatamente. Às vezes a importância é dos mais importantes que temos pela frente. É um desafio enorme que o país tem pela frente. Há aqui um processo de envelhecimento da população, já foi aqui referenciado. Neste momento temos, acima de 65 anos, cerca de 20% da população portuguesa, que cresceu nos últimos 10 anos, no último censo, até 2011, cresceu brutalmente, digamos assim. Isso tem um fator positivo. É um fator positivo. Depois criamos outros problemas. Qual é o fator positivo? A idade média das pessoas aumentou. Portanto, há melhores condições de vida das pessoas também. Portanto, vive-se mais tempo, com mais qualidade de vida. Portanto, há aqui um fenómeno positivo que cria um problema na base. E cria um problema a longo prazo. Porque não é acompanhado exatamente portanto, por nascimentos. Nós temos aqui, como já foi aqui referenciado, há aqui um problema a esse nível, um problema grave. É uma bomba relógio a prazo. Nunca ia pôr as coisas neste tema, mas a prazo tem que haver, tem que se olhar para esta questão. Mas é uma demografia perigosa do ponto de vista económico ou financeiro? Claro que sim. Não é, do ponto de vista da sustentabilidade do país, não é só a questão económica nem financeira, mas é toda a sustentabilidade do país. Nós não conseguimos funcionar no modelo de sociedade com qualidade de vida que todos nós queremos ter, o melhor possível, e ao longo de toda a nossa vida, sem que haja população ativa suficiente para trabalhar. Quer dizer, a questão é muito esta, não é? Portanto, não é possível sustentar o país a este nível. Agora, é evidente também, na minha opinião, sem transformar isto numa questão... A questão nem deve ser uma questão... Não deveria ser, é sempre uma questão política, e claro que é, e importante, mas não partidária. Deve ser uma questão até estrutural para o país e perceber se isto é este nível. Agora, a verdade é que, na minha opinião, também não houve políticas públicas nos últimos anos que valorizassem a natalidade. Eu devo dizer o seguinte, nos últimos anos até houve, digamos, uma focalização em políticas antinatalistas. Eu não estou a dizer com isto que nem quero trazer para aqui uma discussão a este nível. Por exemplo, a discussão que houve sobre o aborto, que tinha, não vou agora aqui introduzir este tema, mas é um tema que claramente não é natalista, não é? É uma política antinatalista, não é? Ou pelo menos não ajuda a esta questão. É uma outra questão, se quisermos, mas é uma outra questão, não ajuda a esta questão. Ou seja, não houve a preocupação com esta questão. Eu acho que tem que haver. Tem que haver. Eu acho que a esse nível o governo atual, todos nós, temos de trabalhar a ver de que forma é que é possível incentivar. Realmente o exemplo do Norte da Europa é um exemplo muito interessante, não é? Caso contrário, os últimos anos, já foi aqui referenciado também, o crescimento da população que aconteceu na década do último censo, até este censo, 2001 a 2011, 200 e tal mil pessoas que cresceu em Portugal foram à custa da imigração. Mas quando o país começa a ter dificuldades económicas, há uma saída também de pessoas e, portanto, isto dificulta mais. Além de não haver nascimentos, também há saídas.
Portanto, nada nos ajuda, não é? Há aqui um cenário e há aqui um cenário macroeconómico e um cenário da nossa realidade em que vivemos, no quadro europeu e também em Portugal, com muita particularidade, que não ajuda. E, portanto, é preciso olhar para esta questão, e penso que temos que o fazer, com olhos de ver, com uma capacidade de atuação e criar sistemas de incentivos também às famílias para quando é que o país estará preparado para criar estes incentivos? O país tem que estar, na minha opinião, tem que olhar tão rapidamente quanto possível para esta questão. Quer dizer, independentemente da realidade que temos. Claro que o momento hoje não é fácil. Mas há que haver aqui difícil, um plano estratégico. Nem sei se será possível imediatamente, mas tem que ser tão rápido quanto possível olhar para esta questão. Quer dizer, não pode ser independentemente, tem que ser um pouco independentemente do resto. Quer dizer, eu digo isto nestes termos por uma razão simples. A matéria tem uma tal relevância e tal importância para todos nós, que todos nós temos que olhar para ela com olhos de ver, se me permite pôr as coisas nestes termos. Luís Miguel, dos censos 91 para os censos 2001, foi notado na altura uma litoralização mais do que evidente. De 2001 para 2011, os últimos censos, mais do que uma litoralização, há aqui um efeito que é a fuga do norte-sul quase, ou seja, as áreas que crescem mais é a área metropolitana de Lisboa e também o Algarve. Isto quer dizer o quê? Que, por exemplo, a região norte deixou de ser atrativa para fixar aqui famílias e empresas? Muito boa noite a todos os telespectadores. É com um gosto enorme que eu estou aqui hoje, novamente, na vossa companhia e com a oportunidade de debater, quanto a mim, o tema mais importante que assola este país. Eu acho que o grande problema de Portugal e já hoje ouvimos aqui, toda a gente pensa que isto é um problema a prazo, a médio e longo prazo, e vamos deixar ficar mais um pouco e depois vamos ver, não é? Errado, porque este devia ser o tema fulcral, o tema essencial da preocupação dos portugueses e dos políticos portugueses. Eu peço desculpa se poderei dizer algumas coisas um bocadinho mais fortes, mas está na altura de alguém ser um bocadinho forte no que diz respeito a isto. Em primeiro lugar, o problema que nos assola é real. Se continuarmos assim, o problema que vamos ter a nível social, e acho que todos nós gostaríamos de manter o país que temos e o modo de viver que temos, o Estado social que temos, que todos defendemos com algumas nuances na sua defesa, não é? Eu posso dizer claramente, eu sou um defensor do Estado Social, mas não é de um Estado Social para toda a gente. Eu sou defensor de um Estado Social para quem precisa, estritamente para quem precisa. Mais a mais, Portugal é um país com parcos recursos, é um país pobre, temos-nos mentalizado isso. Não temos possibilidade de ajudar condignamente todos, e se o quisermos fazer, a ajuda que vamos dar se calhar não é suficiente para aqueles que precisam mesmo e para aqueles que mais necessitam. E a questão da natalidade é essencial, porque se não existirem portugueses a nascer, a um prazo muito curto, todo o nosso Estado Social vai ruir. Se não tivermos pessoas a contribuir, se não tivermos mercado de trabalho ativo, o nosso sistema não funciona. Eu posso lhe dar o exemplo no pós-25 de Abril, quando se fez a unificação das caixas de previdência e se criou o atual sistema de segurança social, tínhamos cerca de 2 pessoas a contribuir para uma pessoa reformada. Neste momento temos cerca de 1 pessoa a contribuir para uma pessoa reformada e brevemente teremos 1 pessoa a contribuir para 2 pessoas reformadas. Portanto, isto não é sustentável. Isto não é sustentável. Nós precisávamos de ter em Portugal neste momento nascimentos na ordem dos 160 mil por ano para podermos repor, só para repor as gerações. E estamos a ter, no ano passado, salvo erro, 96 mil nascimentos. No mês de junho batemos o recorde negativo dos últimos 60 anos. Nasceram apenas 6 mil crianças. E quando vimos para a região, exatamente vemos que a tendência ainda é para baixar mais. Com certeza. Isto depois leva-nos a outro tipo de análise e reflexão. O envelhecimento da população, só para termos um dado muito, muito preciso. Em 1970, por cada 100 crianças, existiam 34 pessoas com mais de 65 anos. Hoje, por cada 100 crianças, existem 120 pessoas com mais de 65 anos. Portanto, isto inverteu-se completamente e das duas uma, ou o poder político decide de uma vez por todas pegar neste assunto seriamente e resolvê-lo, porque cortar subsídios, apoios à natalidade, apoios
abonos de família, apoios à criação de famílias, à sustentabilidade de famílias, até podemos estar a poupar uns tostõezinhos hoje, mas estamos a comprometer o futuro de Portugal. Eu acho que isto é gravíssimo e, de uma vez por todas, deveríamos, pelo menos aqueles com bom senso, deviam se sentar à volta de uma mesa e se calhar mais importante do que refundar o Estado será salvar o país. E o salvar o país, se calhar, passa por aqui. Eu ia só... Em questão à litoralidade, nós assistimos, em função da industrialização do país, desde a década de 60, essencialmente, a dois tipos de movimentos. Ao movimento do interior para o litoral e até para a própria imigração. Neste momento estamos a ver dentro do litoral cada vez aglomerar mais pessoas de volta dos grandes centros urbanos, que é onde existem as atividades de serviços, porque o setor primário e secundário, basicamente, se não foi destruído, está por esse caminho, não é? Isto traz mais problemas. Isto traz mais problemas não só a nível de habitação, a nível de salubridade, a nível de condições de vida, porque se as pessoas não tiverem condições de vida, não vão ter filhos. E quando se olha para o país como se tem olhado de uma forma meramente contabilística, eu já nem digo economicista, mas é meramente contabilística, e se tem encerrado serviços públicos no interior, escolas, serviços de urgência, estamos a dizer às poucas pessoas que ainda lá estão, vocês vão ficar sozinhos e se há algum jovem que ainda exista no interior, das duas, uma ou imigra, ou vem para o litoral, para junto de onde tem esses serviços. Aliás, deixe-me só pedir ao realizador exatamente que coloque o mapa que pertence aos censos de 2011, o mapa com uma iconografia que diz bem, portanto, a diferença entre jovens e idosos e a distribuição. E se virmos o mapa à nossa direita, à esquerda lá de casa, vemos que a zona mais a vermelha, ou seja, onde se fixa a população mais envelhecida, também é no interior. Portanto, há aqui um duplo fenómeno quase. Há um fenómeno de fuga para o litoral e depois há também um envelhecimento das poucas pessoas e das pessoas que ainda se mantêm nas regiões mais interiores do país. E este interior que cada vez mais, se me permitem também pela análise do mapa, tem sido alargado. Portanto, o litoral está cada vez, passando a redundância, mais litoral. Mais exatamente, Luís Miguel. Exatamente. Posso-lhe dar um exemplo também interessante. O meu pai nasceu numa aldeia do concelho de Valpaços, em Trás-os-Montes. Na década de 70, essa aldeia tinha cerca de 1.500 habitantes, por aí. Hoje terá cerca de 500. Por ano morrem cerca de 20 pessoas e não nasce nenhum. No pós-25 de Abril, a escola tinha 4 professoras, neste momento não tem nenhuma, porque fecharam a escola. A juventude ou imigrou, temos dois tipos de juventude. A juventude que quer fazer alguma coisa da sua vida e quer evoluir e quer trabalhar, imigra. Não tem outra hipótese. Os que ficam, não é? Os que ficam depois vão viver do Estado Social, da Segurança Social. Mas o quadro hoje também é diferente. Vamos lá ver. Também há aqui questões que é preciso introduzir para não transformarmos isto. Por um lado, há aqui um fenómeno, se me permitem, há aqui um fenómeno ao nível internacional, que é as pessoas estão a viver nas cidades, não é? Em grandes cidades, grandes metrópoles. É um fenómeno internacional, um fenómeno à escala mundial. Portanto, não é aqui um fenómeno português. Depois, a desertificação, ou pelo menos a saída das pessoas para as grandes cidades, ocorre realmente em todos os países. Em Espanha acontece nos Estados Unidos, há zonas muito mais desertas. Depois, a acessibilidade das pessoas aos grandes centros, a possibilidade de sair, se movimentarem. Hoje acontece com os mais novos, quando têm dificuldades de emprego, rapidamente saem para fora. Antes não acontecia isto em Portugal. Portanto, há aqui um fenómeno que é positivo para as pessoas, porque há mobilidade. E não havia. É um fenómeno, pelo facto de ser positivo, cria problemas também na base. É positivo neste sentido, permite mobilidade no emprego muito mais fácil. E, portanto, as pessoas hoje têm tendência a ir estudar, por exemplo, para Lisboa, para o Porto, enfim, e rapidamente ficam cá e não querem regressar ao seu espaço. O que é preciso é perceber de que forma queremos o interior. Não é possível. Eu ouvi há dias, li um artigo muito interessante de uma pessoa que está a trabalhar nesta matéria, o António Barreto, que tem trabalhado muito sobre esta matéria e tem falado desta forma de forma muito direta. E nunca vem dizer que é preciso fixar as pessoas no interior. É preciso perceber de que forma que o interior deve ser desenvolvido. Falou em grandes cidades, são coisas completamente diferentes. Não têm que estar no litoral. Não têm que estar, mas o fenómeno não tem que estar no litoral. Mas em Portugal o fenómeno é este, quer dizer, não é? Noutros países será diferente. Agora, é preciso
olhar para a realidade e ver o que é que está a acontecer com a realidade e poder evoluir a este nível. Agora, é evidente que as coisas são diferentes. Não é? Uma coisa é repensarmos o Estado Social, repensarmos o Estado Social, não. De que forma é que podemos pagar o Estado Social que queremos ter? Exato. São coisas diferentes. Isso é uma discussão para a segunda Eu sei que parte sim, sei que sim. do programa. Outra coisa diferente também é percebermos que tipo de estrutura podemos ter no terreno com as pessoas que temos. Quer dizer, tudo isto é muito complexo. E não é só com políticas públicas. Também é com políticas públicas. É fundamental que o façamos a este nível, mas o fenómeno às vezes acelera muito rapidamente. Aliás, o Eduardo há um bocado falou nisto também, e de uma forma e muito bem. Ou seja, o fenómeno acelerou muito em Portugal. Quer dizer, e é preciso atuar sobre ele muito rapidamente, da forma que seja possível. Não é? E não é um fenómeno apenas português. Não tenhamos também esta ilusão de que em Portugal as coisas a este nível estão a correr mal. Não, mas é um fenómeno. Agora, para mim, também é um fenómeno muito português. Não é? Foi publicado há pouco tempo, em termos de taxa de fecundidade. Não é? Portugal é o penúltimo país do mundo. É um fenómeno Temos cada mulher tem 1,3 filhos. Sim, atrás de nós só a Bósnia e Herzegovina. Rapidamente agimos Portanto, mais rapidamente, mas não é só um fenómeno português. E a família média portuguesa está nos 2,50 e tal. Sim. Portanto, a Europa tem envelhecido. Esse é um fenómeno que podemos falar também ao nível da Europa também. Bem, e antes de continuarmos, e antes de ouvir o Eduardo, que também queria dar ali uma chega para a intervenção do Luís Miguel, só dizer lá para casa que já chegou António Meira. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a este debate do Estado Crítico, António Meira. Eduardo, quanto à litoralização, e esta litoralização que já acaba por ser também uma fuga norte-sul, como eu falava ali com o Luís Miguel. Sim, claro. Estes resultados que agora estão publicados e que felizmente estão, grande parte deles, disponíveis no próprio site do INE, ainda por cima em folhas de Excel que nos permite trabalhar os dados. Que é uma coisa que nos faz falta. Portanto, os dados permitem-nos já coisas muito interessantes, não aqueles que o INE publica já trabalhados, porque esses são genéricos, mas do que é possível trabalhar há coisas muito interessantes. Por exemplo, o Norte parou. O Norte estagnou em termos demográficos. Primeiro porque aquilo que era a nossa grande vantagem comparativa, que era a taxa de natalidade mais elevada, até por efeito da questão religiosa mais acentuada no Norte e nos Açores, que transformavam estas duas regiões nas regiões de mais elevada natalidade, isso estagnou, e ao mesmo tempo não somos uma região atrativa do ponto de vista imigratório, ao contrário de Lisboa e Val do Tejo, que já tem mais de 26% da população de todo o país. Agora, o fenómeno que aqui está em jogo é um fenómeno bem mais complexo do meu ponto de vista do que aquele que aconteceu na Europa. Porque é verdade que na Europa há uma fuga para as cidades, isso é verdade, mas essa fuga, sem dúvida nenhuma... No mundo. Sim, mas bom, enfim, no nosso contexto europeu isso acontece de uma forma muito evidente, mas com uma nuance, é que a fuga para as cidades dá-se num tempo em que as cidades estão relativamente infraestruturadas. No nosso país, a urbanização deu-se de uma forma prévia à própria infraestruturação das cidades. E, portanto, nós tivemos aqui situações dramáticas de ocupação do espaço urbano, nas duas áreas metropolitanas, nomeadamente. Aliás, as duas áreas metropolitanas, em termos institucionais, são posteriores ao seu próprio surgimento demográfico. E tivemos aqui um impacto nas infraestruturas, no saneamento básico, na água. Até há meia dúzia de anos atrás, nós tínhamos concelhos nas áreas metropolitanas que a partir do terceiro andar já não podia tomar banho na hora de ponta porque a tubagem de água não era suficiente. Portanto, houve aqui um problema de infraestruturação. E agora estamos a verificar um problema muito interessante, é que ao mesmo tempo que falámos da metropolitanização, portanto, o crescimento das áreas metropolitanas e de uma espécie de litoralização seletiva, as cidades do Porto e de Lisboa perdem população em linha com as cidades do interior. O Porto, cidade, e Lisboa cidade perdem população em linha, ou seja, faz aquilo que tecnicamente se vai chamando pela imagem o efeito donut, que é de facto quem está a crescer são as periferias. E isto para o Norte tem um impacto brutal, porque como na verdade nós não estamos a crescer, nós somos os principais contribuintes líquidos para aquele fenómeno inexplicável, aparentemente, que é de termos 750 mil habitações devolutas, quando ao mesmo tempo temos 400 mil habitações sobrelotadas. E as habitações devolutas estão na periferia urbana e muito particularmente na periferia urbana da área metropolitana do Porto, que cedeu à lógica especulativa da construção, pensando depois isto acaba por se vender, mas também porque nós não tivemos a capacidade de atrair, nem pela imigração, nem pelo êxodo rural, aquilo que teve Lisboa e Val do Tejo. Eu gostava só de deixar aqui também uma nota que é muito importante. Nós estamos a tratar um período
que diz respeito ao momento censitário, março de 2011, e uma evolução de 2001 a 2011, dizendo aqui que crescemos 2% graças à imigração. Agora, os dados que nós temos para 2011 e para 2012 relativos ao processo de repulsão da população de emigração mostram que, se isto não for rapidamente controlado, nós vamos ter um impacto em 2021 que é um impacto absolutamente assustador do que é a perda dos nossos jovens mais o seu potencial natalista, replicando muito do processo dos anos 60. Embora lá agora... está, estes censos são relativos a 2011, março ao início de 2011, portanto nem sequer... Sim, mas uma grande diferença. Exatamente, com esta grande diferença que hoje nos posiciona até perante as políticas públicas de uma forma também completamente distinta daquele que era o modelo dos anos 60. E com uma nuance, mais uma vez, é que no pós-25 de Abril nós tínhamos perdido aquela base da pirâmide e a população jovem e apresentávamos-nos, portanto, debilitados desse ponto de vista. Mas imediatamente a seguir ganhamos, não para a base da pirâmide, mas para o meio da pirâmide, a população ativa, aquilo que foram os retornados. Que não eram os retornados do processo emigratório, mas eram os retornados das ex-colónias, que entraram diretamente para o meio da pirâmide. Enquanto o que nós perdemos era a base e um bocadinho acima da base. Ora, o que nos vai acontecer, muito provavelmente, é continuarmos a perder a base da pirâmide e os jovens, agora qualificados, etc., com uma taxa de fecundidade menor, mas igualmente importante, e não vamos receber nada. Podemos eventualmente receber algum retorno do nosso processo emigratório dos anos 60 e 70, que vai começar a dar-se por agora, que é quando a população ativa imigrante dessa época passa à população inativa, e ou por sazonalidade ou definitivamente volta a Portugal e volta aqui diretamente para o topo. Embora isso não tenha influência na sustentabilidade da segurança social, porque eles vêm com pensões do país de destino, isso vai significar um contributo brutal para em 2021 você de repente ter a pirâmide a fazer isto. A inverter-se, pirâmide invertida, exatamente. E esse é um desafio que se põe, é um desafio que se põe não do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, por referência àquilo que é a partir dos pensionistas, mas, por exemplo, no domínio da saúde é um problema importante, no domínio do lazer é um problema importante. Das respostas que nós temos, os países nórdicos engendraram esquemas de turismo sénior, que nós temos a título excepcional, por exemplo, no Inatel, e num ou noutro... Sim, mas isso não fomenta a economia do país. Mas apesar de tudo, há uma dimensão de lazer importante. Pois tem. Agora está a falar... Não há muito pensamento... Agora, Eduardo, não quero interrompê-lo, estava a gostar muito de ouvir, mas tive que interromper. Ao nível da saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde neste momento está com a preocupação, e bem, na minha ótica, de fazer também, não é turismo de saúde, mas é trabalhar também, chamar, digamos, nós temos capacidade para oferecer a estrangeiros oferta ao nível da saúde. E, portanto, isto é fundamental também. Sim, está bem, mas é uma área em que podemos ser competitivos. Ainda bem que o António Meira já estava ali a dar à chega. É uma entidade tão grande que não sei quem são. Ainda ontem estive em Espanha e ofereceram-me um seguro de saúde e de vida. Sim, não estou a falar de seguro de saúde. Estou a falar ao nível da capacidade instalada da oferta da saúde. E se formos bons, e temos capacidade a esse nível. Portugal tem know-how a esse nível, é reconhecido. E, portanto, se tem capacidade instalada, pode-se oferecer, não é? Só queria deixar uma nota... É uma nota suplementar, é que os dados dos censos não são novidade. Nós tivemos há 1 ano e meio, 2 anos, tivemos a publicação por parte da OCDE daquilo que são as projeções para a demografia 2050-2060, portanto, a dupla projeção. E no cenário otimista, o país perde para 2060 1,5 milhões de habitantes. Num cenário pessimista, chegamos quase aos 4 milhões de habitantes de perda. Ou seja, imagino que é, em 50 anos, 2 gerações, uma perda de, no cenário mais pessimista de todos, eles trabalham com 13, o cenário estável, o otimista e o pessimista, no pessimista perder 40% da população, pelo duplo efeito da redução drástica da natalidade, fecundidade e da emigração. António Meira, também segundo os censos de 2011, metade da população portuguesa é economicamente ativa, revelam então os censos. Este equilíbrio que para já ainda se mantém desde 50-50 entre aquela população que é ativa e aquela população que neste momento já não o é preciso também aqui ser repensado que este equilíbrio pode ser, lá está, precário para o país.
Eu acho que tudo aquilo que eu ouvi aqui, a partir do momento em que cheguei, digamos, é o resultado da evolução da sociedade. Quer queiramos, quer não. E é o resultado da governação do país. Portanto, tudo aquilo que faz parte da governação influencia os cidadãos. Quem é que quer viver num local onde não haja um hospital, onde não haja uma escola, um posto médico, ou onde não haja acessibilidade? Com certeza que as pessoas deslocam-se para os locais onde têm mais comodidade, não é? Eu conheço Portugal de les a les e não gostava de viver, por exemplo, em Rás. Vou dar aqui um exemplo, porque a semana passada passei lá. É assim, isto é uma evolução da sociedade, quer em Portugal, quer em qualquer país do mundo. Só que, na minha opinião, todas as governações têm influência nestes movimentos das populações. Mesmo a nível fiscal tem movimento, tem influência, porque quando se dá regimes específicos ou benefícios fiscais à interioridade e depois retira-se, portanto ninguém quer abrir uma empresa num local onde não tens pessoas para trabalhar. Eu repito, isto é a evolução da própria sociedade. Eu acho que para mim não é um problema qualquer região ou qualquer freguesia ficar deserta. Não é um problema para mim. Mas vamos ter país ao abandono. É um problema. Não vamos ter um país ao abandono, vamos ter centros urbanos com muito mais população. Aliás, o norte de Portugal é uma das zonas na Europa, estou a falar de Viana do Castelo, Aveiro, com mais concentração de população por habitante por metro quadrado, ou por quilómetro quadrado, não é? Portanto, não estamos assim um país tão desertificado. Mas, é assim, por muito que se estude, é difícil contrariar a tendência da sociedade. Isto é uma tendência. As pessoas, há 100 anos atrás, fixavam-se no setor primário. Atualmente, as pessoas fixam-se no setor terciário. E, portanto, isto é uma tendência da sociedade. É inevitável, por muitas regras, por muitas normas, por muitos benefícios que a governação faça, as pessoas têm tendência a deslocar-se. Portanto, isto é uma tendência da sociedade. Mas este 50-50, este equilíbrio, a minha pergunta, este equilíbrio precário é ou não um problema para o país? Pode não ser. A Dinamarca tem metade da população portuguesa e tem um rendimento per capita muito superior ao rendimento português. É um país mais pequeno e, portanto, pode ser que em 2000, como diz aqui o Eduardo, pode ser que em 2050 ou 2060 Portugal tenha um rendimento per capita de $50.000. Portanto, não me parece um problema esse equilíbrio 50-50. A tendência, vamos pensar, há 100 anos, onde é que estava a população? No setor primário. No setor primário. Há 50 anos, a população começou a deslocar-se para o setor terciário. Daqui a 50 anos, teremos outro setor, e o quartiário. Reindustrialização neste momento, um regresso ao setor secundário. Não creio que o nosso país vá por aí. Não temos. Perdemos esse caminho, não creio que isso venha a acontecer. Portanto, esse equilíbrio dos 50-50 irá continuar a ter esta tendência. Portanto, inevitavelmente, esta tendência continuará, ou, por outras palavras, daqui a 50 anos, ou na próxima geração, a tendência irá continuar. É inevitável esta tendência. Afonso, já no que diz respeito às habilitações literárias, o país aumentou a percentagem de diplomados e fez recuar o analfabetismo em 10 anos. Estes números querem dizer claramente que somos mais qualificados neste momento.
Sem querer aqui fazer algum tipo de futurologia, mas será que ainda manteremos esta tendência nos próximos censos, em 2021? Eu não tenho dúvida que vai ser essa. Eu não tenho dúvida, quer dizer, a tendência é essa e, portanto, se há um processo, se há algo que temos como adquirido ao longo destes anos, foi um processo de desenvolvimento que o país teve no regime democrático. Não tenho esse nível, eu não tenho esse nível de nenhuma dúvida. Há aqui muitos erros, há questões que não correram bem, mas há questões que correram bem. E, portanto, a participação das pessoas na educação, com uma evolução enorme, não é? Enorme, colossal, ao nível da qualificação. Já que se fala em colossal, também fala ao nível da qualificação. Há realmente aqui é notório que há uma qualidade, uma qualificação das pessoas ao nível colossal, digamos assim. Agora, peguei na palavra, não consigo sair dela. E, portanto, esse fenómeno vai continuar a acontecer. Julgo eu, é a aposta do país, deve continuar a ser assim. Portanto, a esse nível parece-me que é um dado adquirido. Mesmo é um que a processo de desenvolvimento normal. De ser tendencialmente gratuito. Mas quero falar já sobre o Orçamento de Estado, não, sobre ainda não quero. Está introduzida-me depois. Isso é outra questão completamente distinta. Ou seja, eu acho que nós, tanto quanto possível, eu gostava de ter tudo que fosse gratuito. Se quer a pergunta responde nestes termos. Eu gostava que toda a educação fosse gratuita. Agora pergunto-lhe, é possível? Mas o Afonso, antes de entrar mas podemos falar isso depois, não é? Porque os dados são muito interessantes porque mostram que uma parte do ganho de qualificações, podemos discutir depois a questão da adequação ao mercado e da qualidade, isso é uma questão que vale a pena discutir, mas do meu ponto de vista em segunda linha, porque uma coisa não reduz a outra. Mas há uma coisa muito interessante nos dados, é que o aumento das nossas habilitações não tem que ver exclusivamente com os jovens. O ganho que nós tivemos nos últimos 10 anos em termos de aumento de habilitações claramente ligados também às novas oportunidades. Exatamente. E aqui é o facto curioso destes censos. A primeira vez que nós temos um contributo daquilo que é, para nos mantermos na pirâmide, não é? Aquilo que é o meio da pirâmide, a população ativa até de meia-idade e um bocadinho mais acima da meia-idade. Eu estou a valorizar, eu percebo a ideia, mas eu estou a valorizar, na minha intervenção, eu valorizei e penso que é isso que, na minha opinião, se deve valorizar mais, é a qualificação de todas as pessoas que chegaram ao ensino primário e depois seguiram. Eu recordo-me quando, dou um exemplo muito simples, você não faz reforço da economia sem aprendizagem ao longo da vida e formação. Sim, claro, valorizo isso também. Mas eu recordo-me quando fiz a primária, não é? Todos os meus colegas, não é muitos, quase todos. Fizeram a primária e saíram. Foram a um bocado de trabalho, tudo bem, fizeram a sua vida. Mas hoje, felizmente, não é assim. É possível progredir-se. Há aqui uma progressão, há uma evolução, uma integração naquilo que são os melhores modelos internacionais. Acho que a esse nível Portugal teve um processo de desenvolvimento interessantíssimo. E também valorizo a evolução ao longo da vida, claramente. Mas não me parece que... É importante, mas o mais importante aqui... um dos handicaps da nossa economia, um dos problemas que mais se pôs à nossa indústria, particularmente àquela que mais sofreu, foi a formação. Passámos a ter indústrias muito anquilosadas, em mão de obra desqualificada, muito barata. Mas eu acho que aí falhamos. Sim, com certeza. Eu acho que aí fez alguma coisa, mas aí falhamos. Mas aí onde? Na indústria ou na formação? Não, desvalorizou-se a formação técnica. Desvalorizou-se. Aliás, o assunto está na ordem do dia neste momento, ao nível das escolas técnicas. Desvalorizou-se e foi mal para a indústria. Mas há setores, a metalomecânica, por exemplo, tem algumas áreas onde há uma formação forte. Mas isso é outro debate. Você pode ter formação técnica, mas formação técnica com equiparação a grau de ensino. Que isso é que é fundamental, porque senão você vai passar a ter marceneiro muito habilitado para a marcenaria, mas que não tem mais que a quarta classe. Ora, havia o engenheiro do instituto e havia o engenheiro da faculdade, não é? Mas eu não estou a falar de mesma comparação. Ao nível da formação, ao nível do secundário, eu percebo isso. Toda a formação geral que é possível dar, global, para todos, percebo isso, mas também uma componente técnica. Nós já voltamos para retomar exatamente um bocadinho deste tema, mas também para passarmos para o tema do orçamento nesta segunda parte. Já regressamos a este debate e vamos começar exatamente pelo Luís Miguel, que eu fico-lhe a dever uma intervenção. Para já fazermos um intervalo neste estado crítico, não nos perca de vista. Até já. Continuamos.